Hoje, então, é nossa primeira pregação de tema livre, depois da nossa série do Evangelho de João. E tendo em vista agora na próxima terça, dia 31 de outubro, estaremos comemorando os 506 anos da Reforma Protestante. Ou seja, lá em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero, ele afixou as suas 95 teses, ou seja, ele convocou os clérigos para um debate em que é comemorado então esse dia, o dia da Reforma Protestante. 506 anos depois, nós ainda estamos aqui agradecidos a Deus por este momento tão precioso que lá dentro do seu propósito eterno, Deus propiciou para que todas as coisas elas mudassem e então um novo tempo chegasse para a Igreja do Senhor na Terra. Por isso, então, dada essa introdução, que nesse tema livre de hoje, entre tantos os temas que nós poderíamos falar da Reforma Protestante, principalmente os 5 solas, só que normalmente o nosso tempo ele não permite nós explanarmos tanto, mas eu separei um deles para nós falarmos, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. E é tentando, a partir do tema do sacerdócio universal, que eu quero aí, de alguma forma, nós estarmos relembrando um pouco o que nos trouxe a Reforma Protestante. Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2. Não será uma pregação expositiva, então eu não vou me deter apenas ao texto de Pedro, muito pelo contrário, nós vamos circular em alguns outros textos da Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: Deixai, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somente até aqui. Meus irmãos, o que como cristão nós devemos sentir, entender, quando ouvimos esta expressão do apóstolo Pedro? Deus nos chamou para um reino de sacerdotes. O que nos vem à mente? O que toca em nós quando nós ouvimos ou lemos esta expressão? Deus nos chamou para um reino de sacerdotes. Versículo de número 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando o apóstolo Pedro ele nos diz estas palavras, ele nos coloca dentro do contexto da igreja. Ele não nos fala de um ponto de vista apenas individual, ainda que há impactos individuais nisso,
mas ele nos coloca como uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Com isso, o sacerdócio universal é um ensinamento fundamental da reforma protestante. Nós vemos que, de maneira muito típica de Lutero, ou até mesmo enérgica, nós vemos que ele, de alguma forma, revoluciona a espiritualidade da sua época. E uma das maneiras pela qual nós vemos isso é justamente em algumas expressões. Por exemplo, somente a fé é o verdadeiro ofício sacerdotal. Somente a fé. Por quê? A ideia de Lutero do sacerdócio de todos os crentes é versus o sacerdócio de apenas alguns seletos, como era a tradição da Igreja Católica. Não são todos que se achegam a Deus. Nós precisamos de mediadores. Precisa do clero e precisa dos santos para se achegar até Deus. Então, quando Lutero ele fala que somente a fé é o verdadeiro ofício sacerdotal, ele está trazendo uma perspectiva nova e totalmente diferente daquilo que ele entende que é praticado no momento atual em que ele vivia. E nós precisamos entender o contexto para que justamente compreendamos o que Lutero está combatendo. Mas ele nos fala que esse sacerdócio de todos os crentes repousa no ofício sacerdotal de Cristo e na bênção do crente, que é o sacerdócio do cristão é baseado no ofício de Cristo. E a nossa posição sacerdotal, ela só é possível porque nós, como crentes, compartilhamos de tudo o que Cristo é, ou seja, em união com Ele. Cristo é o verdadeiro e sumo sacerdote. E somente porque Cristo é, nós então podemos também sermos sacerdotes no reino de Deus. Com isso, ele está contrastando a igreja medieval, que coloca no clero ali a responsabilidade por fazer a ligação dos homens com Deus, e ele diz, não, a ligação dos homens com Deus é feita exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E é quando o cristão compartilha desta fé e desta união com Cristo, que então nós também somos sacerdotes, que então nós nos achegamos diante de Deus. Porque quando nós dizemos sacerdócio universal, nós estamos tratando de uma questão abrangente. Na Escritura Sagrada nós vamos ver que nós não precisamos de ninguém, do ponto de vista humano, para nos achegarmos até Deus. Mas nós também vemos na Escritura que nenhum de nós se achega até Deus por conta própria, pelos méritos, pelas próprias boas obras, mas sim pelo fato de que Cristo, Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Então, não existe mais uma classe sacerdotal, que nós também veremos como no Antigo Testamento, que existia lá a classe de sacerdotes. São pessoas dentro do povo de Deus, que eles tinham essa função, eles tinham essa atribuição exclusiva da tribo de Levi, por exemplo. Mas agora é que todos os crentes compartilham esse status sacerdotal da união com Cristo. Não é mais uma exclusividade de uma pessoa, de uma tribo ou de alguns cleros, de alguns do clero religioso, mas é exclusividade de todo crente que pela fé está unido a Cristo. Por isso que um dos pontos de vista importante é a exclusividade de Jesus Cristo no nosso sacerdócio. Não é simplesmente por nós mesmos, mas é por causa de Cristo. Isso não significa que os ministros religiosos são dispensáveis, ou não significa que, como nós temos aí um movimento mais moderno dos desigrejados, que não se precisa da igreja, porque nós vemos o quê? O texto próprio, este e mais alguns outros que leremos, o apóstolo Pedro, ele nos fala que ele está tratando desse sacerdócio no meio da igreja, da nação, da geração eleita, do povo santo de Deus, e não apenas do ponto de vista do indivíduo. Então, não significa que pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, mestres, bispos, que eles sejam dispensáveis. Não, são atribuições diferentes.
Inclusive, se nós formos olhar para o neopentecostalismo brasileiro, em que muitos se arrogam a função de serem os responsáveis por interceder diante de Deus perante toda a igreja. A intercessão não é errada. O problema é passar a mensagem de que somente a igreja consegue chegar até Deus através de um guru espiritual, de um líder, de alguém que tem uma revelação especial ou uma consagração especial, que não é o que a Escritura nos mostra, mas sim que todo aquele que está unido a Cristo, este sim tem comunhão com Deus. Mas nós veremos um pouco mais sobre isso. Portanto, no verso número 9 que nós ressaltamos, nós vemos que Pedro ele está se dirigindo aos crentes e descrevendo a sua identidade e papel como povo de Deus. Quem nós somos como povo de Deus? Somos um reino de sacerdotes. E a expressão sacerdócio real indica que todos os crentes têm acesso direito a Deus e são chamados a oferecermos sacrifícios espirituais. O que o sacerdote ele oferece sacrifícios a Deus. E como sacerdócio real, nós também somos chamados a oferecermos estes sacrifícios espirituais. Por exemplo, olha o que nos diz o livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 6. Quem quiser abrir comigo, se não, anote para ler depois. Apocalipse, capítulo 1 e verso de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Quando o apóstolo João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia, ele afirma que Cristo nos fez um reino de sacerdotes para Deus, significando então que existe um papel sacerdotal de intercessão e de adoração diante de Deus. Ele nos chama a sermos sacerdotes espirituais, a termos comunhão direta com Deus e não passarmos por mediadores humanos. Dentro disso, uma pergunta que surge é: o que é um sacerdote? O que significa ser um sacerdote? Em poucas palavras, é alguém que serve de ligação entre os homens e Deus, ou seja, um intermediário. É aquele que faz a ligação entre os homens e Deus. E por quê? Porque os homens precisam de sacerdotes, porque eles precisam de alguém que aponte o caminho do Senhor. É como um guia, alguém que vai mostrar o caminho, alguém que vai, diante da presença de Deus, guiar o povo, assim como nós vemos no Antigo Testamento. E por que precisamos, ou por que existe sacerdotes? Por que eles eram necessários? Sacerdotes existem porque o homem não está diretamente ligado a Deus. Nós não estamos diretamente em comunhão com Deus por um fator: nosso pecado. Isso nós encontramos desde o início, Gênesis, lá na criação. Nós vemos que Adão e Eva se comunicavam com Deus de forma direta. Deus passeava no meio do jardim, Deus estava em comunhão direta com Adão e Eva. Diz que Deus andava no meio do jardim todos os dias, porque Adão e Eva eram dotados da plena imagem de Deus, e Deus os comissionou para governar a criação. Deus disse para eles serem sacerdotes daquele jardim, para que eles cuidassem da criação de Deus. Eles então eram sacerdotes do mundo criado por Deus. Nós vemos que não precisavam de intermediários, eles mesmos tinham a comunhão com o divino, andavam com ele e não tinham medo. Não tinham algum medo de, será que Deus vai se agradar ou não de nós? Pelo contrário, nós vemos que havia ali uma liberdade em estar com Deus, andar com Deus e cumprir a sua função sacerdotal de zelar pelo mundo criado por Deus. Ou seja, produzirem cultura, produzirem aquilo que era governar a criação. Mas, em Gênesis 3, nós vemos que o cenário muda. E o pecado entrou no mundo e os homens então estão separados de Deus. Eles perderam a comunicação direta com Deus. Deus os tira do meio do jardim. Deus os tira daquele local onde eles têm a conversa diária.
a comunhão diária, o contato diário com o Pai. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então nós vemos que, a partir daí, o relacionamento de Deus com a sua criatura se tornou ocasional. Não é mais como era antes. Não é mais do ponto de vista relacional da intimidade. Não é mais do ponto de vista relacional da conversa direta. Mas nós olhamos para o Antigo Testamento. Deus não vem mais todos os dias. Deus já não está mais em contato com eles no jardim. Mas ainda assim, fora do jardim, de vez em quando, Deus se manifestava de uma forma específica a alguns de seus filhos. Então nós vemos, separei aqui alguns exemplos. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus esporadicamente fazia um movimento de levantar um intercessor. Podemos citar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Davi, os profetas do Antigo Testamento. São alguns dos nomes que tiveram um contato diferenciado com Deus dos demais da sua geração. Mas olha a diferença de andar com Deus todos os dias, estar em comunhão com Ele diretamente, e agora, de séculos em séculos, Deus levanta alguém para chamar o povo ao arrependimento e dizer: é por aqui que Deus quer que vocês vão. É muito diferente. Então, nós vemos que essa manifestação da presença de Deus, ela não está mais em comunhão direta. E qual é o motivo? Pecado. O pecado separa o homem de Deus para uma comunicação direta. O Senhor originalmente chamou o seu povo para ser uma geração diferenciada, para ser uma nação diferenciada. Vamos ler Êxodo, capítulo de número 19. O chamado que Deus faz à nação de Israel do ponto de vista sacerdotal. Êxodo 19, verso 1. Verso 1 ao 6, que diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Quem é o povo de Deus? Verso 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus chama a nação de Israel e diz: eu tirei vocês da terra do Egito com um propósito, para que o servisse como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós vemos que o texto de Pedro com relação à igreja e o texto de Êxodo com relação a Israel, eles são muito similares. Deus chama um povo para ser a sua nação santa, para ser um reino de sacerdotes. Esse é o chamado divino para o seu povo em todos os tempos. Sermos representantes de Deus na terra. Essa é a nossa missão. A própria instituição sacerdotal era necessária, porque havia pecado no meio do povo. O problema do pecado não havia sido resolvido. A mediação entre Deus e os homens, então ela se dava pelos intercessores. Alguns que eu citei aqui: Noé, Moisés, Arão, Davi, aqueles que Deus chama esporadicamente, mas o problema final ainda não estava resolvido, finalizado. E nós vemos que pelos profetas, tanto os maiores quanto os menores, há muitas profecias dizendo: haverá um tempo em que o problema do pecado será solucionado. Haverá um tempo em que a plenitude de Deus chegará, e então todas as coisas estarão no seu devido lugar. É o que nós vemos quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. As Escrituras identificam claramente que Jesus
é o nosso grande sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 4, verso de número 14. Já que temos um grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firme a nossa confissão. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles sussurravam, eles direcionavam, eles davam a entender, eles insinuavam um ofício sacerdotal verdadeiro. Por quê? Todo sacerdote, antes de interceder diante de Deus pelo povo, ele precisava interceder por si mesmo. Ele precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque o fato de ser da tribo de Levi, o fato de ser sacerdote, o fato de até mesmo ser no seu tempo um sumo sacerdote, não tirava dele o seu próprio pecado. Então, a diferença entre os sacerdotes do Antigo Testamento, e conforme Hebreus nos diz, o sumo sacerdote perfeito Jesus Cristo, é que todo sacerdote precisa oferecer sacrifício por si mesmo, e depois oferecer sacrifício pelo povo perante Deus. Mas agora, quando chega Jesus Cristo, nós vemos que o Filho de Deus, nós temos esta firme confissão: Ele é perfeito. Ele é o sacerdócio perfeito. Ele é aquele que todas as sombras do Antigo Testamento direcionavam. E com isso nós vemos que no Antigo Testamento havia a tribo de Levi, e a tribo de Levi tinha um chamado sacerdotal. E nós vemos muita comparação com o ministério de Cristo e a tribo de Levi. Por exemplo, Deus instrui Abraão que ele deveria purificar Israel de seus pecados através dos protocolos da expiação. Deus instruiu através de Arão, aquele que vai dar origem à tribo sacerdotal, que a função deles era expiar o pecado pelo povo. Arão então tinha que sacrificar um novilho para purificar cerimonialmente. Depois ele pegava o sangue do novilho, aspergia sobre o propiciatório no Santo dos Santos, ali então, para quê? Purificar os pecados do povo perante Deus. Ele fazia essa mediação. Nós vemos que é exatamente o que Jesus Cristo faz. Lembramos nós, quando Cristo morre na cruz, a Sagrada Escritura diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que não havia mais separação entre Deus e os homens, que o sangue de Cristo aspergido é o verdadeiro sacrifício. Mas quando o véu ele se rasga de alto a baixo, não significa que os homens estão indo até Deus, mas significa que Deus veio até os homens, de que a ação divina é que move a pessoa de Jesus Cristo, que não foi o homem quem, olhando para a cruz, vendo ali o perfeito unigênito Filho de Deus, inocente, sendo vilipendiado pelos pecados alheios, não foi o homem que então ao ver isso disse: precisamos nos achegar a Deus. Não, mas é o próprio Deus quem cria um plano, quem executa o plano e quem nos coloca para dentro do seu reino. Lembra o texto? Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para um reino de sacerdotes. Então é a ação divina quem está dizendo: agora eu fui até vocês em Cristo Jesus. E à medida que o Antigo Testamento ele nos revela isso progressivamente, através destas manifestações, nós vemos que na verdade tudo gira em torno do sacrifício sacerdotal de Cristo. Novamente, vamos ler mais um texto. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 11 e 12. Mas quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens vindouros, então através da tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação, ele entrou uma vez por todas nos lugares santos, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, assegurando assim uma redenção eterna. Não precisa mais do sangue de animais, de touros, de bodes, porque agora Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E aí o texto de Hebreus nos diz: por meio de seu próprio sangue,
assegurando assim uma redenção eterna, um sacrifício perfeito, porque o sumo sacerdote, ele tinha que esporadicamente ir diante de Deus, purificar dos seus pecados através de um sacrifício, e depois ir oferecer sacrifício pelo povo. Mas agora Hebreus nos diz, com Cristo não é assim. O sacrifício dele foi único, perfeito e suficiente. Ele nunca mais voltará à cruz, porque Deus se agradou do seu sacrifício. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Então, é através deste sacrifício, desta mediação sacerdotal de Cristo, que todos os crentes estão unidos a Ele, participam da sua unção. Somos ungidos como sacerdotes, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, e unidos a Ele, então, nós temos comunhão com Deus. E estes dois textos são principais, o de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e o texto que nós lemos de Apocalipse. Também, dentro do texto de Pedro, nós vemos que, versículo de número 4, versículo de número 5, ele nos diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele diz que, olha, aquele que os homens rejeitaram, aquele que os homens mataram, eles reprovaram, este é aquele que foi aceito por Deus. E aí então, através dele, nós somos chamados para este reino de sacerdócio santo, com a função de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus, que é a nossa fonte, que é a fonte do nosso ofício sacerdotal. O Cristo que eles rejeitaram é o Cristo que foi agradável a Deus. E é este Cristo então que nós podemos desfrutar da comunhão com Deus por causa dele. Olha o que nos diz um segundo texto, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. O evangelista João, quando ele escreve também o livro de Apocalipse, ele nos diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação. Nós vemos que o evangelista João, ele coloca na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo, porque foste morto, e com teu sangue comprou para Deus todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, povo e nação. Então nós vemos que a obra redentora e sacerdotal de Cristo tem uma implicação prática. Ele chamou um povo para si. Qual é uma das coisas que ele realiza através do seu sangue derramado? O que este sangue derramado, que dá a Cristo o poder de chamar para si o seu povo, o que ele faz? Versículo de número 10 do capítulo 5 de Apocalipse: fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão na terra. Ou seja, nós participamos de tudo o que Cristo fez e faz, ou seja, nós também participamos do seu ofício sacerdotal. Texto de Apocalipse: fizeste deles, nós, um reino e sacerdotes para Deus, e eles reinarão na terra. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento que ofereciam sacrifício, os crentes do Novo Testamento descansam na obra consumada e redentora de Cristo, o único e verdadeiro sacrifício. Então, recontextualizando, quando Lutero ele traz à tona essa questão, o que ele está fazendo é sistematizando a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Na sua época, dizia que se o povo não se achegava a Deus, as pessoas especiais e espirituais se achegavam a Deus. Mas nós vemos que é contrário ao que nos diz o texto bíblico. Por quê? Porque em Cristo nós tomamos posse desse reino e dessa função sacerdotal.
Agora, meus irmãos, analisemos um pouco o nosso contexto evangélico moderno. Pense um pouco aí nas suas experiências, naquilo que você vê na televisão, naquilo que você vê nas redes sociais, naquilo que você vê dentro da sua realidade. Quão perto ou distante nós estamos daquilo que a Escritura diz que nós deveremos desfrutar? Quão perto ou distante nós estamos desse ofício sacerdotal? Ou, indo um pouco mais profundo, o quão rebaixado nós estamos perto do que é desfrutar daquilo que Cristo nos oferece, deste reino de sacerdotes, de que Deus não nos chamou para simplesmente sermos populares nessa terra, mas Deus nos chamou para sermos seus representantes nesse ofício sacerdotal. Nos lembremos, por exemplo, do que nos diz Romanos, para sermos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus e não ao mundo. Por exemplo, olha o que nos diz Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Isso é, o fruto de lábios que reconhecem o seu nome. A nossa função é reconhecer quem Cristo é e viver a partir da crença de quem Cristo é. Nós vemos que as implicações que nos dá o ensino bíblico, elas são profundas. Talvez aqui pelo tempo não seja tão possível irmos um pouco mais além, mas nós vemos que dentro do propósito de Deus, desde a criação até a consumação de todas as coisas, Deus tem um chamado, um povo para ser seu, e nós somos este povo. Entrando então, primeiro, o contexto da questão de Lutero, depois o contexto bíblico. Vamos então agora, o que essas implicações trazem para nós hoje? O que ela deve moldar a nossa realidade? E eu separei aqui algumas aplicações para que nós possamos contextualizar um pouco mais. Ou seja, quais implicações para nós essa doutrina traz? O que ela traz para que nós possamos viver, desfrutar, realizar através da nossa vida sacerdotal? Primeiro, a sistematização da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes redefine a prática das boas obras. Ela redefine como que nós fazemos as boas obras que Deus de antemão separou para que nós fizéssemos. Para a mentalidade católica medieval, a prática das boas obras tinha um objetivo: ser salvo. Você tem que fazer boas obras, você tem que contribuir, você tem que estar envolvido com algumas coisas para que Deus possa aceitar a tua boa obra e te salvar. Porém, a postura correta é: porque sou salvo em Cristo, devo sim praticar boas obras. A doutrina do sacerdócio universal, ela me mostra que em Cristo eu já estou salvo, e porque sou salvo, tenho que sim fazer jus ao modo como Cristo me salvou. Uma das principais afirmativas do pensamento da Reforma é o solideo glória. Glória somente a Deus e não a nós. A glória da salvação, o mérito da salvação não é das minhas boas obras, não é da minha prática cristã perfeita, até mesmo porque, como diz João na sua epístola, todo aquele que diz que é perfeito, de alguma forma, ou todo aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso e já é pecador. Porque nós somos pecadores, mas o que nos define não é o pecado, é a nossa comunhão e relacionamento com Cristo. Mas, sabendo disso, então, a nossa vida deve glorificar a Deus, porque somos sacerdotes do seu reino, temos comunhão com Ele. O sacerdócio universal é entendido como parte essencial da doutrina e da vocação de todos os crentes. Pense que a sua vocação é ser um sacerdote de Deus.
a sua vocação, por mais que tenhamos outros aspectos que possam nos definir, mas a nossa vocação é sermos sacerdotes do reino de Deus. Isso significa que todos os membros da igreja, independente da sua posição ou função, são chamados e capacitados por Deus para servi-lo, glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. O fato de sermos sacerdotes deste reino deve impactar e dominar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida devem glorificar somente a Deus. Somente a Deus é um resumo da vida sacerdotal. É um resumo daquilo que nós devemos viver. A nossa vida cotidiana deve ser um contexto pelo qual glorificamos a Deus em todas as coisas. Pelo qual, parafraseando com Romanos 12, nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, que é aquilo que um sacerdote faz, é oferecer um sacrifício agradável a Deus. Então, todo o contexto cotidiano da vida se torna um sacrifício vivo e agradável a Deus. Essa ênfase, que digamos que podemos dizer que foi redescoberta no tempo da Reforma, é uma ênfase escriturística, pois ela reflete o cristianismo bíblico que flui da justificação pela fé. Se o que me justifica perante a presença de Deus não é o meu mérito, mas o que me justifica perante a presença de Deus é a fé em Cristo, eu vivo uma vida pela fé, eu vivo uma vida nos méritos de Cristo. Segundo lugar, primeiro, o que essa doutrina impacta? Segundo, que diferença Deus faz na nossa segunda-feira de manhã? Que diferença Deus faz na nossa segunda-feira de manhã? Ou, parafraseando, que diferença Deus faz depois que nós saímos do culto? Depois que nós terminamos o nosso ato de estarmos reunidos para cultuar a Deus? A expressão que nós podemos usar para resumir isso é uma expressão latina que é coram deo, a vida perante Deus. Ela enfatiza a perspectiva da teologia de que toda a vida e todas as áreas da existência humana devem ser vividas na presença de Deus. Lembram da frase de Abraham Kuyper? Não há um centímetro quadrado do universo que Deus não diga, é meu. Então a nossa vida, como sacerdote deste reino onde Deus é o Todo-Poderoso, não há nenhum aspecto da nossa vida e da existência humana que não esteja diante da presença de Deus. E se em algum momento for possível, eu gostaria de em outra pregação falar só sobre as implicações desta vida perante Deus, desta vida cotidiana, porque significa então que somos chamados a viver em contraste com a consciência de que Deus é soberano. E com isso, tudo o que fazemos tem um objetivo: buscar a sua glória. Então eu pratico boas obras e devo praticá-las, porque isso glorifica a Deus, porque isso é o que Deus preparou para que nós, como crentes, possamos realizá-las, não para sermos salvos, mas como fruto da nossa salvação. A vida perante Deus significa que não há separação entre sagrado e secular. Não há essa dicotomia entre o Israel que está no culto e o Israel que está no seu trabalho, ou o Israel que está nos seus estudos, ou o Israel que está nos seus relacionamentos familiares, ou o Israel que está jogando bola de vez em quando, ou o Israel que está fazendo alguma conversa com alguém. Não há separação entre o sagrado e o secular, pois tudo é sagrado e deve ser vivido diante da presença de Deus. O que esta doutrina nos diz é que somos sacerdotes. Não viemos fazer um sacerdócio quando viemos ao culto. Somos sacerdotes de Deus. Então a vida cristã não se limita às atividades religiosas, litúrgicas. Quando oramos na igreja, quando adoramos na igreja, mas abrange todos os aspectos da vida. Trabalho, família, relacionamentos, envolvimentos na sociedade. Então nós precisamos de uma forma integral fazermos a nossa fé e a nossa prática em tudo o que somos. Significa que nossa fé não é apenas uma crença teórica, não é algo subjetivo que eu sento aqui aos domingos para praticá-la, mas a nossa fé deve ser vivida e praticada em todas as esferas da vida.
Você é um sacerdote de Deus, aonde você estiver, porque a graça e a glória, a presença de Deus está sobre nós, meus irmãos, em tudo aquilo que nós fazemos. Além de entregar a fé em prática, nós devemos testemunhar do Evangelho. Nós devemos viver o corandel, a vida perante Deus. Envolve compartilhar o Evangelho com outros e testemunhar do amor e da graça de Deus. Nós devemos convidar outros para este reino de sacerdotes. Sem dúvida, o que não nos falta hoje são aspectos e motivos para divisão. Política, futebol, religião, questão de relacionamentos, tantas outras coisas. O que não nos falta é motivos para nos dividirmos. Mas agora, através do testemunho do Evangelho, através da evangelização, isso é feito quando nós testemunhamos de quem Deus é através da nossa vida, com palavras, com ações, com atos, com a prática diária, mostrando ao mundo o impacto transformador que é o Evangelho, de que Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, e que Deus nos tira da simplesmente sermos definidos como pecadores, para dizer agora vocês são sacerdotes deste reino espiritual. O pecado não nos define mais, mas o que nos define é o chamado de Deus. Somos sacerdotes, precisamos testemunhar desse sacerdócio. Ainda, o que impacta na nossa semana, na nossa vida comum, faz parte da vida sacerdotal participar ativamente da vida da igreja. Porque em nenhum momento nós vemos ali simplesmente Pedro dizendo: Deus chamou o indivíduo, Deus chamou uma pessoa, Deus chamou você. Não, ele chamou um povo redimido, uma nação santa, uma geração eleita. Então essa vida sacerdotal deve ser vivida ativamente na igreja também. Como? Servindo nos nossos ministérios, contribuindo com os dons espirituais, aqueles talentos que Deus lhe deu, buscando promover a unidade cristã, buscando promover o crescimento da comunidade de fé. Também nós precisamos entender que essa vida sacerdotal é vivida no meio da igreja, é vivida em comunidade, é vivida em comunhão com os irmãos, é vivida para abençoar a vida daqueles a quem Deus tem chamado. E é uma expressão que eu gosto e tenho usado. Uma das formas de você demonstrar amor por Deus é amando aqueles a quem Deus ama. Deus morreu pela sua igreja. Deus em Cristo morreu pelo seu povo. Lá em Êxodo 19, 1 Pedro 2 nos diz: Deus chamou um povo. Você quer demonstrar amor por Deus? Ame o povo a quem Deus ama. Nós vemos que não existe hierarquia para se chegar a Deus. É a terceira aplicação. Não existe hierarquia. O que este resgate escriturístico do sacerdócio universal nos traz é isso. Não existe essa hierarquia conforme estava sendo praticado na Idade Média. E ainda, eu não vou citar por causa do tempo, já se esgotou. Em último lugar, também não existe anarquia no povo de Deus. O sacerdócio universal exprime não o individualismo religioso, mas o seu exato oposto, a realidade da congregação como comunidade. Não podemos negar. O texto que nos diz que Deus chamou uns para apóstolos, mestres, bispos, presbíteros. O ministério cristão, ele não é oposto ao sacerdócio cristão, porque não somos uma anarquia. Mas os pastores e mestres da igreja são sacerdotes tal como o resto do corpo de Cristo. Nós também somos sacerdotes como todo o povo de Deus. Mas o Espírito dá-lhes dons únicos para que possam equipar a igreja para o seu próprio crescimento na graça e na proclamação do Evangelho. Então, os líderes, os responsáveis também são chamados por Deus com uma responsabilidade diferente. Então, o pastor não pode dizer: eu não preciso da igreja porque eu tenho chamado pastoral. E a igreja também não pode dizer: eu não preciso do pastor porque eu tenho acesso direto a Deus. Por quê? Deus dispôs soberanamente o corpo de Cristo, de tal maneira que cada parte, embora diferente em função e dons, necessita umas das outras. Isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo de número 12, quando fala lá dos dons.
Deus nos deu dons diferentes, para que cada um use os dons com o objetivo principal, a edificação do corpo de Cristo. Qual é o melhor dom? Aquele que a igreja mais precisa. Então nós devemos orar e buscar para que Deus nos desenvolva nestes dons, para que possamos então, como diz o texto, Deus dispôs soberanamente. Deus, através da sua soberania, colocou uns para cada função. Isso não impede que todos nós acessamos a Deus, e não impede que todos nós temos lideranças para a qual Deus colocou sobre a nossa vida. Vamos colocar em pé? Por último, a minha frase final é: alegre-se, porque Deus, devido à sua união com Cristo, você compartilha tudo o que Cristo é e o que Cristo faz. Devemos ter esta alegria. Estamos numa posição diferenciada de qualquer outra pessoa no planeta. O cristão deve ser o mais realista de todos os homens, porque Deus nos chamou a enxergarmos a realidade com os olhos da fé, ou seja, com os olhos espirituais. Não enxergarmos apenas o mundo do ponto de vista dos olhos humanos, mas enxergar o mundo do ponto de vista de Deus, através da sua palavra. Por isso, a minha oração nessa manhã, meus irmãos, desfrute dessa posição, alegre o seu coração, não deixe com que o contexto do mundo atual, de polarização, de guerras, de temores de guerras piores, de crise econômica, de qualquer outro aspecto, meus irmãos, não é isso que define quem nós somos e como enxergamos a realidade. A realidade é enxergada através da união com Cristo, e em Cristo nós compartilhamos daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é. Ele é o sumo sacerdote por excelência e nos chamou como sacerdotes para o seu reino. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nessa manhã em que estamos diante da Tua presença, em que o Teu povo se reúne, nós Te damos honra, glória e louvor, Senhor. Te agradecemos porque cada vez que abrimos a Escritura para olhar o que Tu fez, é sempre um mistério, ó Pai, descobrirmos a verdade do Teu Evangelho, olharmos, Senhor, que talvez consideramos que a nossa vida, os nossos 70, 80 anos de existência, não é nem sequer uma gota no meio do oceano da história de Deus, não é nem sequer um pingo de água dentro do oceano do que é a verdadeira história da eternidade. Senhor, Tu governa toda a criação. Como seres humanos, nós somos desafiados a muitas vezes duvidarmos, a muitas vezes questionarmos como que determinadas coisas acontecem ou como que o mundo pode caminhar do jeito que caminha. Mas não é isso, Senhor, que nos define. O que nos define é quem nós somos em Cristo. Oh, Pai, nós Te louvamos, porque Tu nos abriu os nossos olhos, nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós não podemos viver como desesperados, desamparados. Nós não podemos viver como se não tivéssemos aonde firmar os nossos pés. A palavra de Deus nos diz que eles rejeitaram a pedra de esquina, eles reprovaram a pedra angular, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E que o fato de firmarmos na rocha possa definir como nós enxergamos a realidade, como nós vivemos a vida cotidiana. Como que nós olhamos para o nosso contexto e dizemos como que eu vou ser sacerdote de Deus em meio à pobreza, em meio às guerras, em meio à violência, em meio ao caos. Como que eu vou ser sacerdote de Deus para iluminar os lugares que estão em trevas, onde a presença de Deus não está sendo manifestada. Com a crença de que nós não resolvemos problema nenhum, de que nós não resolvemos situação nenhuma, mas nós podemos proclamar o Teu Evangelho àqueles que não têm esperança, e dizer uma esperança de que Deus governa todas as coisas, e de que Deus, desde a eternidade até a eternidade, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E que a partir desta crença,
nós viemos tomar as decisões, nós viemos usar as palavras corretas, nós viemos viver, Senhor, da forma como Tu queres que nós vivamos, em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo, mas que nós não venhamos ser tomados pela realidade, que nós não venhamos ser tomados pela indiferença, de acharmos que o que nós fazemos aqui, oremos, cantamos, ouvimos a palavra, é o que importa, Senhor, mas coloca nos nossos corações este segredo espiritual de que todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, a nossa vida está perante a Tua presença, e que nós possamos viver firmes e tranquilos nesta fé, mas também firmes e fortes na convicção de proclamar esta verdade. Em nome de Jesus eu te peço particularmente, Senhor, se na minha deficiência eu não conseguir transmitir a alguns dos meus irmãos esta verdade com profundidade, que o Teu Espírito esteja proclamando nos corações aquilo que com a minha deficiência eu não consegui fazê-lo, mas que o Teu Espírito também nos coloque esta chama para pratiquemos a Tua vontade, hoje e sempre. Assim eu creio, nós oramos, dizemos amém, em nome de Jesus, amém.